nas profundezas da selva de Sione, onde as árvores antigas guardam segredos milenares, uma figura majestosa emerge das sombras. Shiba caminha com a elegância mortal de quem nasceu para reinar. Seus 160 quilos de músculos ondulam sob as listras douradas como rios de poder líquido. Cada passo ressoa através da floresta como um trovão distante. Esta não é uma tigresa comum. Companheira de Sher Khan, o terror das selvas, ela carrega em sua essência a sabedoria letal de quem aprendeu com o maior predador que já existiu. Suas garras são lâminas, curvadas pela natureza. Suas presas são punhais, que podem esmagar ossos. Mas é sua versatilidade que a torna verdadeiramente letal. Capaz de lutar em 4 patas, em pé ou deitada, dominando os giros mortais do jiu-jitsu felino que apenas os tigres possuem. Do outro lado do continente, nas vastas savanas da África, as leoas mais lendárias e poderosas do Rei Leão aguardam. Não estamos falando de filhotes como Kiara, Tifo ou Zuri, jovens promissoras que um dia poderão ser grandes, mas que ainda não possuem nem a força física, nem a experiência necessária para sequer sonhar em enfrentar uma veterana como Shiba. Não, essas são as guerreiras que transcenderam o comum, as lendas vivas que forjaram seus nomes no ferro e no sangue. Cada uma moldada por uma vida diferente, cada uma carregando suas próprias armas letais e cicatrizes de honra. Apenas as que provaram ter pelo menos uma chance real contra a tigresa de Sher Khan merecem estar nesta arena épica. A jovem promessa, Vitani, o fogo que ainda não queimou. Vitani emerge das pradarias com o fogo da juventude ardendo em seus olhos como brasas recém-acesas. Há algo de magnético na forma como ela se move, a confiança inabalável de quem ainda não conheceu a verdadeira derrota, a arrogância bela de quem acredita ser invencível. Suas garras brilham como prata nova, seus músculos ondulam com a energia elástica da adolescência felina. Mas a juventude, por mais bela que seja, é também sua maldição fatal. Durante os eventos turbulentos de O Rei Leão 2, Vitani ainda era uma leoa pré-adulta, seu corpo uma promessa não cumprida, suas habilidades sementes que jamais floresceram completamente. Do outro lado, Shiba representa décadas de sobrevivência absoluta. Cada cicatriz em seu corpo conta uma história de vitória impossível. Cada movimento carrega o peso de 1000 batalhas vencidas nas sombras mortais da selva de Sione. Onde Vitani possui esperança, Shiba possui certeza. Onde a jovem leoa tem potencial, a tigresa tem resultado. A diferença não é apenas de experiência, é de mundos inteiros. Como pode uma chama jovem competir com um incêndio que já queimou florestas? A rainha resiliente, Sarabi, o peso da coroa. Das sombras majestosas das pedras do reino, surge uma silhueta que comanda reverência instantânea. Sarabi caminha com o peso invisível de uma coroa que carregou através dos dias mais sombrios da história do reino. Cada passo é medido, cada movimento calculado com a precisão de quem aprendeu que um erro real pode custar 1000 vidas. Seus olhos carregam a sabedoria melancólica de quem viu tudo desabar e ainda assim permaneceu de pé. Sim, ela demonstrou coragem épica ao enfrentar as hienas no momento mais crucial de O Rei Leão, quando o próprio destino do reino pendia por um fio. Foi heroísmo puro, mas heroísmo nascido do desespero. Shiba, em contraste, respirou violência como ar desde o primeiro dia. Nas selvas impiedosas de Sione, não existe o luxo de diplomacia, existe apenas a lei primordial do mais forte. Enquanto Sarabi governava com palavras sábias e decisões ponderadas, Shiba afiava suas garras na carne de adversários reais.
A tigresa desenvolveu não apenas uma musculatura superior, temperada pela necessidade constante de defender território contra invasores mortais e proteger filhotes de predadores famintos, mas uma mentalidade forjada no fogo da violência cotidiana. Sarabi possuía a coragem de rainha. Shiba possuía a ferocidade de sobrevivente. Uma aprendeu a liderar, a outra aprendeu a matar. Na arena cruel da natureza, conhecimento político não substitui instinto assassino. Quando Sarafina emerge, o próprio ar parece vibrar com uma energia diferente. Esta não é apenas uma leoa, é a corporificação da fúria materna, uma força da natureza que transcende os limites normais do que um felino pode ser. Seus olhos não apenas brilham, eles queimam com o fogo sagrado de quem mataria deuses para proteger sua cria. Os feitos de Sarafina não são lendas, são realidades gravadas em sangue e honra. Ela não apenas salvou Nala de 3 hienas em combate corpo a corpo, ela o fez com a precisão letal de uma mestra guerreira, cada movimento calculado para máximo dano. Cada golpe executado com a perfeição mortal que só vem de quem transformou a proteção em arte. Mais que isso, ela moldou Nala em uma das mais formidáveis lutadoras que o reino já conheceu. Quando vemos a habilidade sobrenatural de Nala em combate, estamos vendo o legado direto do treinamento de Serafina. Para a primeira vez na jornada épica de Shiba, a tigresa encontraria uma adversária com feitos verdadeiramente comparáveis aos seus próprios. Ambas conhecem o sabor amargo do sacrifício total pela família. Ambas transformaram o amor maternal em arma letal. Mas aqui a balança ainda pende para Shiba por uma margem que faz a diferença entre vida e morte. A determinação da tigresa não é apenas lendária, é sobrenatural. Mesmo com os ossos estilhaçados pela brutal queda, mesmo com dor que faria outros predadores desistir, ela se ergueu como uma fúria ressuscitada para defender 3 filhotes indefensos contra odds impossíveis. Essa combinação explosiva de experiência militar brutal, versatilidade de combate que as leoas não possuem e uma determinação que desafia as próprias leis da física, ainda colocaria Shiba em vantagem, mas pela primeira vez seria uma vitória conquistada com sangue, suor e lágrimas. As executoras, Tishi e Sophie, as lâminas gêmeas da destruição. Quando Tishi e Sophie se movem, é como assistir a uma sinfonia de morte em movimento. Não são 2 leoas, são 2 extensões de uma mesma consciência militar, forjadas no mesmo fogo, temperadas no mesmo sangue. Como braços direitos da lendária Adeia, elas representam o que há de mais letal na elite militar do reino. Suas vidas não conhecem paz, não conhecem descanso, apenas a constância brutal da guerra perpétua. Imagine viver uma existência onde cada nascer do sol traz uma nova batalha. Caçadas que exigem coordenação mortal para derrubar presas que podem matá-las. Combates viscerais contra leoas rivais que lutam pela mesma presa. Enfrentamentos sangrentos contra hienas que atacam em bandos furiosos. Defesas territoriais contra invasores que não mostram misericórdia. Tishi e Sophie não apenas participam dessa realidade, elas a dominam. Cada cicatriz em seus corpos é uma medalha de honra, cada movimento refinado pela necessidade absoluta de perfeição ou morte. Aqui, pela primeira vez desde o início de sua jornada, Sheba sente o peso real da ameaça. A experiência em combate constante dessas guerreiras começa a rivalizar com sua própria criada nas selvas mortais de Sienui. Estas leoas vivem e respiram um conflito diário com uma intensidade que até mesmo a companheira de Shere Khan não experimenta com a mesma frequência impiedosa. Mas Sheba carrega 2 armas secretas que podem inclinar a balança. Primeiro, aquela ferocidade maternal demonstrada quando, mesmo com ossos fraturados e dor insuportável, ela se transformou em uma tempestade de fúria para proteger seus 3 filhotes.
Segundo, sua agilidade sobrenatural, combinada com técnicas de combate que simplesmente não existem no arsenal das leoas africanas. A capacidade de lutar em pé, deitada, os giros mortais do jiu-jitsu felino, que tornam os tigres únicos no reino animal. A determinação férrea da tigresa, forjada no amor maternal e temperada na violência absoluta, seria o fator decisivo que separaria a vitória da derrota. A Comandante Suprema, Adeia. Adeia transcende o comum. Líder do bando de caça de Mufasa, ela representa o ápice da habilidade felina africana. Scar, em sua inteligência maquiavélica, sabia que conquistar Adeia significaria conquistar a elite militar do reino. Ela não vive apenas para a batalha, ela é a batalha. Sua frequência de combate supera até mesmo a experiência de Sheba, pois defender um reino inteiro exige uma constância de conflito que a vida solitária da tigresa não oferece. Pela primeira vez, as chances começam a pender contra Sheba. A tigresa teria que confiar inteiramente em sua agilidade superior e estilo de luta único. Mas contra uma guerreira que faz da guerra sua existência, a vantagem pertence à leoa. A máquina de guerra, Zira. Zira não é apenas uma lutadora, ela é uma arquiteta da destruição. Exilada, ela não apenas sobreviveu, mas floresceu, transformando-se em uma máquina de guerra que treinou um exército inteiro de leoas letais. Suas táticas eram tão eficazes que, não fosse pelo roteiro, teriam vencido a guerra no Rei Leão 2. Contra uma mente militar desse calibre, combinada com a experiência brutal de liderar através da força pura, Sheba encontraria seu maior desafio até agora. A experiência constante em combates múltiplos e liderança militar dão a Zira uma vantagem clara. A princesa guerreira, Nala. E então chegamos ao duelo dos titãs. Nala, a leoa que derrubou Simba em sua juventude, que demonstrou não apenas força, mas genialidade estratégica, que possui a rara combinação de velocidade explosiva e experiência militar refinada. Aqui, finalmente, temos um confronto verdadeiramente equilibrado. Sheba traz suas garras superiores, presas mortais e a agilidade incomparável. Nala contra-ataca com velocidade superior, experiência vasta em combate e a inteligência estratégica que a tornou uma líder nata. É o poder bruto e versatilidade contra velocidade e estratégia. O confronto perfeito entre duas filosofias de combate. As chances se dividem quase igualmente, 49% para Sheba, 51% para Nala. A lenda absoluta. Uru. Uru existe em um plano diferente. Proclamada por Rafiki como a leoa mais poderosa que já existiu, ela transcende os padrões normais de comparação. Quando uma autoridade como Rafiki, que conheceu gerações de grandes guerreiros, declara que não houve outra como ela, estamos falando de uma força da natureza que desafia a classificação. Mesmo Sheba, com toda a sua versatilidade e experiência brutal, encontraria em Uru um adversário que redefine os limites do possível. Quando a poeira da batalha imaginária se assenta, uma verdade emerge das brumas. Sheba, a tigresa de 160 quilos forjada nas chamas da sobrevivência ao lado de Shere Khan, prova ser uma força capaz de rivalizar com as maiores lendas africanas. Sua versatilidade única, combinada com uma determinação que desafia a morte, a coloca entre a elite absoluta dos predadores. Vitórias certas contra Vitani, Sarabi e Sarafina. Triunfos prováveis sobre Tishi e Sofi. Batalhas épicas contra Adeia, Zira e Nala, onde qualquer resultado seria possível. E contra Uru, a honra de enfrentar uma lenda. Na grande tapeçaria da natureza, nem sempre o mais forte vence, mas aquele que combina força, inteligência, experiência e determinação inquebrantável sempre merece respeito. Sheba conquistou seu lugar entre os imortais.